Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu espero que estejam maravilhosamente bem, porque eu tô ótimo. Estamos aqui finalmente com mais uma aulinha de história, né? Vamos dar início agora a mais um capítulo. Hoje é dia de iniciarmos o nosso capítulo 11, né, do nosso terceiro módulo, dando início aí, claro, ao nosso terceiro bimestre, tá? Então vamos lá. O que é que vamos trabalhar hoje? Nós vamos aqui, ó, estamos aqui num ambiente diferente, porque eu quero mandar um papo reto para vocês, massa, fazer mais uma reflexão, ter uma conversa com todos vocês, tá certo? Então, o que é que eu quero trazer aqui? O que eu quero trazer é totalmente direcionado ao conteúdo do nosso 11º capítulo, que vai tratar, se vocês puderem abrir aí o livro de vocês, vai ficar até melhor de acompanhar, porque vamos trabalhar sobre a história, não só a história, mas também os impactos da escravidão no Brasil, né? Porque nós vivemos hoje no século XXI, mas todos nós sabemos, acredito eu, que nós somos descendentes de muitas e muitas pessoas no passado que foram escravizadas, né? Hoje em dia a política mudou, as leis mudaram, tudo mudou e hoje o ser humano, pelo menos em tese, em teoria, é soberano e totalmente livre, né? Para exercer a cidadania, pelo menos aqui no Brasil. Só que no passado não era bem assim. Nem todos tinham privilégio, nem todos tinham a liberdade e muitos eram escravizados. Okay? Então nós vamos falar sobre a escravidão no Brasil, né? Não só ela como seus impactos. É importante a gente frisar que quando a gente fala sobre escravidão no Brasil, é bom a gente enfocar para a escravidão da população africana, porque nós sabemos, né, acredito eu, que durante muito tempo houve no Brasil a escravização da população indígena, só que isso não durou tanto tempo, né, comparado à população africana, né? Então o pessoal lá da África era escravizado, eram trazidos nos navios negreiros para trabalhar de forma compulsória, né? O que é forma compulsória? Obrigatória, né? Forma obrigatória, forma forçada e sem receber nenhum salário, né? Então a população africana veio para o Brasil com esse intuito aí, tá? Só que muita gente diz, durante muitos anos e outras sociedades existiram a escravidão, né? Dentro da própria África, os negros da África, os negros, eles mesmos escravizavam outros negros. Então como é que você justifica isso? Aí é que eu trago a resposta para vocês. Em nenhum momento, dentro da sociedade africana, lá no continente africano, um africano escravizou o outro por conta da cor. Jamais. Até porque a maioria deles tinha o quê? A mesma cor um do outro. O que é que acontecia? A África é uma sociedade muito rica e sempre foi uma sociedade muito riquíssima em grandes impérios, em grandes reinos, nos quais um guerreava sobre o outro em busca de supremacia. Então, quem era mais forte, né, acabava vencendo e levava, por exemplo, os sobreviventes como escravizados para o seu respectivo reino. Então, memorize isso daí, que é importante você lembrar disso, tá certo? O que acontece? Com o passar do tempo, os europeus passaram a chegar no continente africano para fazer a troca, para comprar determinados produtos, e depois de um tempo passaram a comprar essas pessoas escravizadas que os outros africanos já vendiam para escravizar em outras partes do mundo, né? O exemplo disso, por exemplo, vai ser o que vai acontecer na ilha de São Domingos, atual Haiti, né? Que foi desenvolvida através do trabalho de africanos. Isso a gente já viu em algumas partes aí dos nossos capítulos anteriores. Outra coisa que a gente deve frisar é que esses africanos eram trazidos para o Brasil no navio negreiro, né? Eles eram trazidos para o Brasil no navio negreiro porque a gente está falando da época, por exemplo, final das grandes navegações, né? A gente já estudou as grandes navegações, a gente trata-se de um período do final das grandes navegações, e nesse final das grandes navegações aprofundou-se muito o aperfeiçoamento de tecnologias marítimas, e isso era muito aplicado nos navios negreiros, né, que transportavam esses africanos para o Brasil, tá? Então o que é que acontece? Os africanos eram capturados nos seus respectivos territórios já dentro do continente africano, e eles tinham que fazer uma longa caminhada até chegar no litoral. E quando eles chegavam no litoral, eles eram empurrados para dentro de um navio negreiro e eram trazidos inicialmente cerca de 70 pessoas mais ou menos dentro de um navio negreiro, né? O navio nem era tão grande, só que com o passar do tempo as tecnologias foram sendo aperfeiçoadas, e por serem aperfeiçoadas, passaram-se a caber muito mais pessoas dentro de um navio negreiro. Por exemplo, chegou-se ao ápice de, por exemplo, trazerem cerca de 700 pessoas escravizadas, 700 africanos, dentro de um mesmo navio. Só que era regra
era disso para lá. Por exemplo, a cada 700 africanos trazidos dentro de um navio, no mínimo 100 pessoas que lá estavam acabavam morrendo por conta de condições desumanas pelas quais eles passavam, como por exemplo estarem expostos a condições insalubres, né? Por conta que, por exemplo, eles não tinham altura nem de 1,5 metro, por exemplo, para se levantarem. Então era cerca de 3 meses em alto mar, eles deitados na mesma posição sem poder se mexer. A comida era muito escassa e a comida que tinha era uma comida velha, eram os restos que sobravam daqueles que os escravizavam. Portanto, a condição não era nada fácil, o que facilitava a morte de várias pessoas, sem falar das doenças contagiosas que eram compartilhadas, que eram espalhadas dentro dos porões desses navios negreiros, tá certo? Então, isso impactou muito na vida da população africana por conta da dizimação de inúmeras pessoas, tá certo? Principalmente nessa parte aí do navio negreiro. Lembrando, o navio negreiro ele não era só para transporte, ele também servia de prisão para quando eles chegavam no continente destino, né? Eles ficavam lá presos, armazenados. Outras pessoas que cometiam alguns crimes, alguns delitos, eles também eram presos nesse navio que servia também de prisão. Então, já memorize essa parte aí do módulo de vocês que fala sobre o navio negreiro, tá certo? Outra coisa é sobre o caráter comercial da escravidão. É bom a gente lembrar que o escravizado, inicialmente, o objetivo dele era o quê? Era ser aplicado lá na lavoura, para ele trabalhar tanto na lavoura como nas minas, nas mais respectivas funções aqui dentro do Brasil. Só que o tráfico de escravizados passou a ser tão lucrativo que ele estava dando mais dinheiro do que a própria produção agrícola, aurífera, enfim, toda e qualquer produção que existisse aqui dentro do Brasil não chegava aos pés do valor não chegava aos pés do valor do lucro do tráfico negreiro, tá certo? Então, por exemplo, um escravizado era capturado, era comprado lá na costa africana, e quando ele era capturado lá, ele era pago um determinado preço por ele. Quando chegava aqui no Brasil, ele era vendido a preços absurdamente caros, certo? Então, o comércio era feito aqui no Brasil. Uma coisa que eu acho importante vocês até darem uma pesquisada por fora aí e fazerem uma leitura é sobre, por exemplo, o mercado do valongo que existia lá no Rio de Janeiro, lá no litoral do Rio de Janeiro. Que esse mercado do valongo era um local onde eram comercializados os escravizados, ou seja, famílias inteiras de pessoas eram trazidas para o Brasil. E nesse mercado do valongo, por exemplo, ele é só um exemplo, existiram vários. Nesse mercado do valongo as pessoas ficavam em exposição para serem avaliados a sua condição física, né, a sua condição dentária, a sua condição, enfim, se você era jovem, se você era velho, você ia ter um respectivo valor. E se alguém te comprava, né, você era uma pessoa escravizada e alguém te comprava, essa pessoa ia te separar, por exemplo, da tua mãe, do teu pai. Famílias eram separadas naquele mercado. Por exemplo, no mercado do valongo, que é esse local que eu estou falando lá do Rio de Janeiro, existia também uma parte que era, por exemplo, para eles ficarem aprisionados, tinha outra parte que servia como cemitério, né? Que servia como cemitério para aqueles que acabavam morrendo de alguma determinada doença e eles ficavam lá presos. Então esse mercado do valongo, né, com o passar do tempo, ele foi extinto pela coroa brasileira, né, pelo Império Brasileiro. Então, por ser fechado, ele acabou sendo esquecido por muito tempo. Só que quando foi nas Olimpíadas de 2016, por irônico que possa parecer, né, nas reformas para as construções para as Olimpíadas, acabaram encontrando esse mercado aí lá no Rio, né? Então, é basicamente dessa forma aí que acontecia quando chegava no desembarque no Brasil. Existiam esses mercados na costa brasileira. E quando eles desembarcavam aqui, eram comprados, eles iam trabalhar nas mais diversas funções, né? Um exemplo disso é o quê? A forma de escravização rural. Aqui no nosso atual estado de Alagoas, que antigamente fazia parte da capitania de Pernambuco, até hoje existe, né, uma cultura muito forte da produção açucareira, da cana-de-açúcar. Então vieram muitos africanos, por exemplo, para trabalhar nesses canaviais nos antigos engenhos, né, para a produção de açúcar, de cachaça, para exportação. Mas no sul do Brasil teve uma forte produção de café. Em outra fase
da história do Brasil, né? Teve uma produção muito forte de café e muitos escravizados foram destinados para trabalharem nessas funções lá na produção cafeeira. Outra coisa que a gente pode colocar aí, enfatizar também sobre o trabalho escravo aqui no Brasil, é quando, por exemplo, muitos escravizados iam trabalhar no serviço doméstico. Não era nada fácil. Não era nada fácil. Você diz, vai trabalhar dentro da casa. É menos trabalhoso que a roça, né? Mas a gente não pode se enganar. Tem várias expressões que a gente conhece hoje, como a gente tem aqueles criados, né, do lado da nossa cama e chama de criado mudo. Isso é um absurdo a gente falar isso, porque a gente não sabe que é um absurdo, porque a gente não conhece significado. Mas, por exemplo, criado mudo eram aqueles escravizados que ficavam ao lado da cama, né, a noite toda, e eles tinham a língua cortada para não falarem e não acordarem os seus donos. Então, é daí que surgem muitas das expressões, né? Então, assim trabalhavam os escravizados no trabalho doméstico. Eles tinham que cozinhar, tinham que limpar a casa, e também tinham aqueles que eram os eunucos, né? O que eram os eunucos? Eram aqueles homens que eram castrados para não correr o risco de abusar sexualmente da filha ou da esposa de seu dono, né? Então, também está aí essa crueldade. Só que também tinha outra forma de escravidão aqui no Brasil, que era o trabalho nas minas de ouro, né? Nas minas, na região das minas de ouro. Hoje em dia faz parte do estado de Minas Gerais e parte do estado de São Paulo. Antigamente essa região das minas de ouro, onde era muito forte a mineração. E nessas minerações, os donos, os grandes ricões, eles não iam minerar, eles colocavam seus próprios escravizados para fazerem a mineração desses metais. Então, o que é que acontecia? Eles entravam nas minas, iam cavando, 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 até conseguirem as pepitas de ouro. Quando ele não encontrava uma quantidade suficiente, ele era castigado, ia para o tronco, era chicoteado, muitas vezes até morria, né? Dependendo da raiva que o seu dono estivesse. Então, fica ligado aí nesses detalhes sobre a escravidão no Brasil. Outra coisa, ainda sobre as minas, é de muitas pessoas que garimpavam. Elas garimpavam, por exemplo, embaixo da água, né? Tinha que ficar submersos, não totalmente com parte do corpo submersa na água, para com a peneira sair peneirando. Então, por exemplo, as pessoas passavam de dias inteiros com parte do corpo submerso na água. Isso ocasionou muita doença como pneumonia. Então, tá ligado aí como vai funcionando esse processo aí, né? E também tinha, por exemplo, a questão da questão comercial, né, dos escravos de ganho, que eram aqueles escravizados que iam para a rua, né? Iam para a rua, que seus donos os colocavam para ir, por exemplo, vender no comércio e fazer, enfim, para trabalhar para eles no comércio, vendendo, comprando, entregando mercadorias. Então eram chamados escravos de ganho, tá? E outra coisa que a gente pode e deve, claro, frisar sobre a escravidão no Brasil é sobre, por exemplo, a formação de um novo estilo cultural que, com o passar dos anos, vai se incorporando mais e mais e mais à cultura e à identidade do povo brasileiro. E o que é que a gente está falando do quê? Da própria capoeira, que inicialmente ela surge como uma forma de defesa contra as opressões dos escravocratas, né? A gente sabe que os escravizados eles eram deveras castigados. Então, por exemplo, só que tinha um determinado dia da semana que eles podiam festejar, poderiam dançar, né, entre si. E com o passar do tempo eles foram desenvolvendo uma técnica de, por exemplo, incorporar movimentos de artes marciais, né, movimentos de luta dentro da própria dança. É aí que vai surgindo a capoeira e isso acaba se tornando um mecanismo de defesa contra as opressões do sistema escravocrata. Então, com o passar do tempo, o pessoal vai desenvolver uma lei, né? As elites vão desenvolver uma lei que vai proibir a cultura da capoeira no Brasil, né? Então, até o fim do Império, grande parte do período que o Brasil vai se tornar uma república, a capoeira vai estar proibida. Com o passar do tempo que vai ser, por exemplo, liberado e incorporado à identidade nacional do povo brasileiro, né? Tanto é que o Brasil hoje se não for o maior, né? É um dos países que mais
tem capoeiristas no seu interior, né? Então, pessoal, isso foi mais uma conversa que a gente teve hoje sobre o nosso 11º capítulo, que a gente está falando sobre a história dos impactos da escravidão no Brasil, e aqui a gente já praticamente termina todo o conteúdo do nosso capítulo, né? Já fica aí todas as atividades do capítulo 11 para vocês responderem, e na próxima aula eu trarei conteúdo sobre o capítulo 12, tá? Então, portanto, vai respondendo as questões, vai fazendo resumos, porque, claro, a aula jamais vai substituir a tua anotação, porque a anotação é primordial para que tu memorize o conteúdo. Então, meus queridos, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Desejo um bom aprendizado aí para vocês e até a próxima. Fiquem bem.